A Bíblia, meus amados irmãos, Jesus responde a ele: o que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, como é que você interpreta a lei? E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que ele respondeu e disse: amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, glória a Deus, e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. E Jesus responde a ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, ele sabia da verdade, mas ele não estava pronto para obedecer a palavra de Deus. Ele conhecia a verdade, mas ele colocou aqui uma dificuldade, querendo se justificar. E ele disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Olha, ele sabia a lei, ele sabia os mandamentos, tudo que Jesus, ele era um homem entendido, meus irmãos. Tudo que Jesus perguntou para ele, respondeu na íntegra. Agora ele não ia saber quem era o próximo dele. O mais difícil ele respondeu. Aí Jesus falou para ele: quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a desenvolver a parábola. Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores, meus amados irmãos, despojaram aquele homem, deixaram ele sem nada, além de levar tudo que ele tinha. Diz a Bíblia que deixou aquele homem meio morto. Meio morto. E Jesus, falando aqui para o doutor da lei, e diz a Bíblia, meus amados irmãos, Jesus dizendo: descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote, e passou e viu aquele homem sem nada, todo machucado, quase morto. E aqui, meus amados irmãos, falava de sacerdote que conhecia a palavra de Deus, falava de sacerdote que conhecia a lei. Mas diz a Bíblia, meus amados irmãos, que ele olha aquele homem machucado, aquele homem sem roupa, aquele homem meio morto, e passa de largo e vai embora. E vai embora. Ele na verdade, ele era o sacerdote, ele estava documentado, mas não tinha o amor de Deus no coração. Meus amados irmãos, tem muita gente, tem muitas igrejas que é assim. Enquanto a pessoa não se decide por Jesus, as pessoas não demonstram amor, as pessoas não demonstram preocupação. Mas é só a pessoa vir para a igreja, aceitar Jesus como Salvador, aparece muita gente lá. Ih, rapaz, está na igreja errada. Você precisa ir para a minha igreja. Você precisa se batizar de novo. Meus amados irmãos, sendo que a Bíblia fala que é um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Nós, meus amados irmãos, não temos essa preocupação, nós da Assembleia de Deus, de pescar em aquário, não. Nós queremos falar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza
Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. O crente, meus amados irmãos, ele tem que estar vacinado pela poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Ele tem que estar, meus amados irmãos, cheio da Bíblia, cheio de fé, convicto. Jesus quer, meus amados irmãos, uma igreja convicta na fé do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Sacerdote ali, meus irmãos, mas não teve amor, não teve misericórdia, não teve compaixão. Só olhou e passou de largo, foi embora. Oh, meus amados irmãos, o Evangelho é amor. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre, deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo, aleluia, glória a Deus, Aleluia. nascer. Lá estava Maria, e o anjo chegou lá: mulher muito desejada, o Senhor é contigo. Ela não entendeu. O anjo Gabriel veio: mas que saudação é essa? Mulher bem-aventurada, Deus é contigo. E Jesus disse, e o anjo disse: tu terás um filho, e o seu nome será Jesus, será o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Evangelho, meus amados irmãos, é poder de Deus. Evangelho é boas novas. Evangelho é amor. Aleluia. Mas o sacerdote não tinha amor, não tinha misericórdia. Foi de lá, foi embora. Aí desceu o levita também. Levita também era o sacerdote adorador. E todos aqui, meus amados irmãos, segundo a história bíblica, esse sacerdote aqui, teologicamente, eles moravam em mansões, ganhavam super bem, estavam na obra, fazendo a obra naquela época. Mas o levita também era um adorador, sacerdote também. Passou e olhou aquele homem meio morto, machucado. Passou de largo também. Passou de largo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra, meus amados irmãos, que podemos fazer tudo. Se não tivermos o amor, nada adianta. Aleluia, glória a Deus. Precisamos, meus amados irmãos, ter o amor de Deus derramado em nosso coração. Aleluia, glória a Deus. O amor de Deus derramado em nosso coração. Aleluia. É interessante, né? Romanos, meus amados irmãos, fala muito sobre o amor. Olha que maravilha. Romanos, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Romanos 8, versículo 35, estamos lendo. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meus amados irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Ainda, meus amados irmãos, antes de eu comentar aqui o bom samaritano, queria ler para a igreja aqui. Coríntios, capítulo 13. Olha que maravilha, meus amados. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, e não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Então, meus amados irmãos, o amor tudo suporta. Por isso que nós precisamos, meus amados irmãos, ter Jesus em nossa vida. Por isso que Paulo disse aos Filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando, meus amados irmãos, o amor está em nosso coração, nós temos uma visão diferente, um olhar diferente, uma maneira diferente, meus amados irmãos, de analisarmos, aleluia, glória a Deus. E o homem estava lá, meus irmãos, meio morto. Passou o sacerdote, passou o levita, ele estava lá. Mas ó, diz a Bíblia, Jesus ensinando o da lei. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Glória a Deus. Aleluia. Melhor, meus amados irmãos, o versículo 33. Passou o sacerdote, passou o levita. Mas um bom samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse aqui, meus irmãos, esse aqui tinha um amor de verdade. Não era parente, não era nada.
não era ninguém da sua família, do seu convívio, nunca tinha visto. Mas ele moveu-se de íntima compaixão. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, e aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Aleluia, glória a Deus. Esse, meus amados irmãos, é o amor verdadeiro. Aleluia, é olhar, meus amados irmãos, olhar a pessoa com amor de verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E partindo outro dia, diz a Bíblia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Ele levou lá, levou para casa, levou para ser cuidado, levou para o hotel. Ele disse a ele, cuida dele. Deu 2 dinheiros, diz, cuida dele. E tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia. Que possamos, meus amados irmãos, entender, aleluia, ter o discernimento da poderosa palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E diz, meus amados irmãos, a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus volta com o sacerdote. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aleluia, glória a Deus. E o doutor da lei responde, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, só existe uma maneira, meus irmãos, da igreja estar motivada. Só existe uma maneira, meus amados irmãos, de nós permanecermos cheios do amor de Deus. É lendo a palavra de Deus. Aleluia, é lendo a palavra de Deus. É observando a lei do Senhor. É adorando, meus amados irmãos, o nome do Senhor, nosso Deus. Só essa maneira, meus amados irmãos, de nós absorvermos o amor de Deus no nosso coração. Orando, meus amados irmãos, pelos nossos inimigos. Orando, meus amados irmãos, por aquele que nos persegue. Vencendo, meus amados irmãos, o mal com o bem. E nós fazendo assim, meus irmãos, Deus nos dará a vitória. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. O Espírito Santo fale melhor em cada vida, em cada coração. Vamos orar, meus amados irmãos, para